Olá, tudo bem, alunos? Então, hoje nós vamos ter aí a aula de número 4. Então, a aula de número 4, ali, a aula 4 da apostila, Geografia A. Vamos falar sobre noções de cartografia, ele diz, né? Noções de cartografia, na verdade, nessa aula, tem a ver com projeções cartográficas e mais alguns fatores relativos a mapas. Então, tudo tem a ver, né? O que tem sempre relativo a mapa? É escala, é projeção, os itens que devem constar nos mapas, né? Então, né, sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Salvo escala que... não, hoje também a gente fala sobre escala. Então, tudo sobre mapas na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, quanto às projeções cartográficas, o que elas são, na verdade? Projeções cartográficas é a maneira de como que os geógrafos fizeram para colocar num mapa, num plano, tudo o que tem num globo. Então pega-se tudo que tem no globo e coloca-se num plano. Isso é fazer um mapa, né? Então, projeção cartográfica é isso. Fazer uma projeção do que está aqui, colocando num plano. E aí, os geógrafos fizeram de diversas maneiras essas projeções, procurando assim atender a objetivos específicos. Vamos dizer assim, ó. Quero fazer um mapa que privilegie mais ali a região equatorial, deixe ela mais perfeita do que o resto. Então faz o mapa de um jeito. Quero fazer um mapa que privilegie ali a região temperada. Então faz o mapa de outro jeito. Quero fazer um mapa que abranja uma região um pouquinho menor, só que seja mais perfeitinho ainda. Então faz de outro jeito o mapa, entende? Então, de acordo com o que se quer, utiliza-se uma projeção em especial. Assim que fizeram, né, as projeções cartográficas. E aí é isso que a gente vai estudar hoje. Lembrando do seguinte, pelo amor de Deus, não existe projeção perfeita. Vocês vão encontrar em um monte de exercícios por aí, os exercícios falando lá que a projeção é sem deformação nenhuma, é perfeita e tal. Não é, gente. Não existe projeção perfeita. Não dá para você pegar o que está numa esfera e colocar num plano sem que haja nenhuma deformação. Então sempre terá alguma deformação. E isso cai pra caramba nas provas, gente. Cai demais. Outra coisa que a gente tem que lembrar são as formas de representação da Terra, né? Perceba você que o mapa, ele é a forma de representação da Terra mais usual. É melhor de usar. Você pode dobrar, pôr no bolso. Você tem no teu celular. Você pode ver o planeta Terra todo ao mesmo tempo. Então o mapa, ele é mais utilizado, é mais fácil, é mais comum. Mas qual que é a melhor maneira de se representar a Terra? A melhor maneira de se representar a Terra é o globo. Mas aí você diz, então por que não usa muito o globo? Isso é pergunta de prova também. Por que o globo não é tão usado como os mapas? Quais são as desvantagens do globo em relação ao mapa? Quais são elas? Principalmente duas. Primeira desvantagem, é difícil de carregar. Isso mesmo. Né? Quem que é o doido que anda com um globo por aí? Né? Fora, às vezes, os professores de geografia, né? Então, não tem nenhum outro louco que anda com o globo por aí, né? E outra característica também é você não, como eu já falei, né? A impossibilidade de ver todo o planeta de uma vez só. Veja, se eu estou vendo aqui, ó, a África, eu não consigo ver a América ao mesmo tempo. Eu tenho que virar, né? Para ver a América. Então, isso não, num mapa é possível, né? Você vê tudo junto. Num globo é impossível de ver tudo junto ao mesmo tempo. Tá bom? Então, essa que é as dificuldades do globo. Então, vamos às projeções. Mas antes, a gente tem que relembrar aquelas zonas térmicas da Terra e os graus que estão compreendidos nelas, os graus de latitude.
Porque os exercícios utilizam isso também para te pegar lá na hora da prova. Então veja só, gente. Quando a gente faz o globo, você sabe que tem essas linhas, que são aquelas linhas imaginárias, né? As principais. Você tem que saber, pessoal, que aqui o equador ele vale 0 graus. Tem que saber que 23 graus e 27 minutos é o Trópico de Câncer. E o Trópico de Capricórnio também. Mas eu vou até apagar os 27 minutos. Apaguei. Por que eu apaguei? Porque se você lembrar que é 23 graus, gente, meu Deus, já tá ótimo. Ninguém lembra de um negócio desse, gente. Então, 23 graus, pronto. O círculo polar é 66 graus. Tem um quebradinho, né? Tem um tchananã depois ali, mas eu tô dando uma simplificada para você lembrar no dia da prova. E você sabe, né, que aqui, né, aqui ele é 90 graus, né? Aqui é 90 graus. Por que 90 graus? Ó. Faz 90 graus, entendeu? Porque agora eu vou apagar isso aqui que eu fiz só para você lembrar. Então, vamos fazer de novo aí as linhas. Pronto. Então tá lá. O nome dessas linhas todo mundo sabe, né? Então aqui, né, é o Trópico de Câncer. Aqui é o Trópico de Capricórnio. Equador. Círculo polar ártico. Círculo polar antártico. Você sabe tudo isso. E agora você tem que lembrar das zonas térmicas. Então, a gente tem a zona equatorial, ou também ela é chamada de zona tropical, ou então também ela é chamada de zona tórrida, ou também ela é chamada de zona intertropical. Então, essa zona ela fica aqui, ó. Então, essa aqui é a zona tropical, ou equatorial, ou tórrida, ou intertropical. Ó. Inter quer dizer entre, trópicos. Ó. Fica entre os trópicos. Essa região aqui, ó, em cima e embaixo, é chamada de zona temperada. A de cima é zona temperada norte. A de baixo é zona temperada sul. Então é uma região temperada, é uma região que não tem tanto calor como a região tropical. E lá em cima, o que sobrou, né? Aqui é a zona polar norte, né? E aqui é a zona polar sul. Ou zona polar ártica, zona polar antártica. Então tá aí as zonas da Terra. Por que eu tô falando isso? Lembra no começo da aula que eu falei? Às vezes vai ter uma projeção que é melhor, que melhor vai representar o meio da Terra, a região tropical. Você tem que saber que o tropical é no meio, entendeu? Então para isso que você precisa conhecer essas regiões. Agora vamos lá. Então vamos no exercício não, desculpa, na apostila. Começa lá com projeções cartográficas, né? Fala o que são as projeções cartográficas e tal. E do lado vem escrito uma palavra estranha ali, né? Canevar. O que será que é canevar? Canevar é o conjunto de traçados que tem numa projeção. Os paralelos e os meridianos. Você não vê um mapa sempre assim, ó? Né? Aqui é o globo. Você não vê o globo sempre rabiscado, assim, sempre quadriculado? Quando pega esse aqui e planifica ele, que a gente faz o planisfério, você não vê ele assim também, ó? Né? O mapa mundi, você não vê todo assim? Então é isso, gente.
esses riscos, né, o traçado da latitude com a longitude, chama-se Canevá. Para que saber isso? Porque nos exercícios eles vão te perguntar também assim: qual é o Canevá da projeção cilíndrica? Como é que é o Canevá? Você vai dizer: os paralelos e os meridianos formam 90 graus, são perpendicular. Qual é o Canevá da projeção cônica? Os paralelos são curvos e os meridianos são retos. Como que é o Canevá de uma projeção azimutal polar? Como que é? Você vai falar: os paralelos são círculos concêntricos, círculos que vão para o centro, e os meridianos são linhas retas que se cruzam. Então você vai saber tudo isso aí, tá bom? Tem que pensar. Então vamos ver aqui, ó. Agora vamos começar nossa projeção mesmo, hein? Projeção cilíndrica. O que é projeção cilíndrica? Fizeram um cilindro em volta da Terra. E quando você abre esse cilindro que ficou em volta da Terra, ele vira um retângulo. Imagina um cilindro, você tem lá um cilindro. Você abriu o cilindro, virou um retângulo. Vou fazer um cilindro aqui, ó. Então, vamos dizer que aqui, ó, isso aqui é um cilindro. Ó, isso aqui é um cilindro. Olha aí. Digamos que isso aqui é um cilindro. Quando abre o cilindro, vira um retângulo. Então o que os geógrafos fizeram? Colocaram um cilindro em volta da Terra. Aqui está a Terra. Colocaram um cilindro em volta da Terra. E tudo que vai estar na Terra vai estar no papel. Mais assim o que encosta no cilindro, né? Olha só, tudo que está ali está aqui. Olha aí, viu? Então, assim que os geógrafos fizeram. Aonde que encostou o cilindro no globo? Encostou aqui, ó, no meio da Terra. Então, a projeção cilíndrica melhor representa a zona tropical. Deixa eu ver se tem alguma fotinha aqui. Ó, não tem, mas pensa assim, ó. Quer ver? Ó, aqui está o globo. Se nós fazemos o cilindro, aonde que o cilindro encostou? Na região tropical. Na zona tropical, aqui, ó. E professor, e nas outras regiões? Se eu quero representar, o que eu faço? Você tem que mudar a projeção. Então você vai fazer uma projeção que encoste aqui. Que circule a Terra e encoste aqui. Qual daí? A projeção cilíndrica. Olha só. Agora você vai fazer uma... Eu quero que encoste aqui, ó. Então você vai fazer um cone. Olha aí. O cone encostou aqui. Quando a gente abre um cone, como é que fica a figura? Tá lá. Quando abre o cilindro fica retângulo, né? Quando abre o cone, tá aqui. Beleza? Tipo um leque fica, né? Agora eu não quero mais representar as partes temperadas. Talvez você deve ter pensado, né? Oh, mas e a temperada sul, como é que faz? Aí você não põe o cone em cima, você põe o cone embaixo. Agora eu quero representar a parte que não foi representada em nenhuma das vezes aqui, né? Como é que eu represento o polo? É só você colocar um plano aqui, ó. Um plano. Só encostar assim, ó.
Essa é a projeção polar ou azimutal. Como é que fica o mapa? O mapa fica redondo. Fica que nem esse aqui, ó. Então, ó o mapa da projeção cônica, ó o mapa da projeção polar. Fica tipo um alvo, né? Essa aqui você pode colocar em qualquer lugar da Terra. Quero colocar aqui, quero colocar aqui, quero colocar aqui. Você pode. Vamos colocar no Brasil. Tá aqui, ó. Vou pôr um plano no mapa do Brasil, quer ver? O mapa do Brasil vai aparecer nessa folha. Olha aí que beleza. Entende? Então, é muito fácil, gente. Então, essas são as três formas de projeções: cilíndricas, cônicas e planas, ou polar ou azimutal. Essa última tem três nomes. Então, cada uma para um fim específico. Lembre que essa última, essa que parece um alvo, você lembra alvo e lembra de militar. Ela é utilizada por militares, tá bom? Então, lembrar que cada projeção é para uma área específica da Terra. Lembrar do Canevá. E lembrar qual que é a mais utilizada? A cilíndrica. Qual que é utilizada por militares? A polar, azimutal ou plana. Beleza. Agora tem uma coisa. Coloque de novo lá na primeira página da aula. A projeção cilíndrica tem duas maneiras. Tem uma que se chama de Mercator e outra de Peters. A de Mercator foi feita há séculos atrás. A de Peters foi feita ali no século passado. A de Mercator a gente chama de eurocêntrica, por causa que ele tentou privilegiar a Europa. Mercator deixou a Europa bem maior do que é no mapa. A Europa e um monte de lugar do hemisfério norte. Deixou bem maior do que é. Só que ele manteve a forma. A forma dos continentes ele deixou igual. Ele só diferenciou na área. Deixou maior o que ele quis. Peters veio bem depois e fez o quê? Ele preferiu conservar a área. Então ele deixou as coisas tudo do mesmo tamanho. Só que ele queria dar um up ali na África e na América do Sul. Então a gente chama o mapa do Peters de mapa para o mundo solidário, mapa do mundo do terceiro mundo, mapa terceiro mundista. Então o mapa de Peters, ele pega lá a África e a América do Sul e dá uma esticada. Perceba que quando você estica uma figura, você não está mudando a área dela, você está mudando só a forma dela. E daí, aparentemente, parece maior, mas não parece, você só esticou, né? Entendeu? Então, Mercator, mapa eurocentrismo. Deixou as coisas maiores que ele quis, mas não modificou a forma. Peters modificou a forma, só que deixou do mesmo tamanho, deixou a área igual. Então, a gente... tem aqui, ó. Olha na tua apostila. O mapa da página 13 é o de Mercator. Tá vendo a Groenlândia aqui, ó? Essa aqui que é a Groenlândia. Ela é minúscula, ela é bem menor que o Brasil. No mapa ela tá maior que o Brasil. Só que o formato da Groenlândia é esse mesmo. Agora olha o mapa de Peters. Tá aqui, ó. Parece que tá derretendo aqui a África e o Brasil, né? E não é desse jeito. Então ele deixou a área igual, mas deformou a forma. Eu vou fazer uma tabelinha para vocês copiarem. Ó. Peters, Mercator. Mercator. Então, área e forma. O que Peters fez com a área? Deixou igual. E a forma? Deixou diferente. Mercator deixou a área diferente. E a forma? Ele deixou igual. Um quadradinho. Ó. Aqui vamos pôr Peters. E aqui Mercator. O que Peters faria com esse quadradinho aqui, ó? Para deixar ele com a mesma área, só que modificar a forma. Isso. O que Mercator faria com esse quadradinho para deixar diferente a área, mas deixar a forma igual? Aí, ó. Beleza? Então,
Veja que Mercator só mexe na área e Peters só mexe na forma. Por isso que a gente chama a projeção de Peters de equivalente e a projeção de Mercator de conforme. Tá aí, dá uma copiada nessa tabela aí e vamos embora. Vamos falar de outra coisa agora. Agora nós vamos falar de escala. Então, o que é a escala de um mapa? Vamos lá colocar aqui, ó, página 16, escalas. Então, o que é a escala de um mapa, gente? Escala é a relação entre as medidas no mapa e as medidas reais. Se eu quero fazer uma casinha em escala menor, o que você faz? Você diminui a casinha para, né, fazer ela pequenininha. Se você tem um carrinho de brinquedo igualzinho o carrinho real, só que ele é menorzinho, com certeza você diminuiu muitas vezes esse carro normal, né? Então a escala que você utilizou é quantas vezes você diminuiu. Se você pegar um carrinho de brinquedo, você vai ver que lá no carrinho de brinquedo está escrito lá 1 para um numerão do lado. Esse numerão do lado é quantas vezes diminuiu o carrinho para você ter ele pequenininho. Então, se você pega um mapa como esse e tem uma escala embaixo, 1 para tanto de número, quer dizer o quê? Que esse tanto de número é quantas vezes você diminuiu o Brasil para caber aqui. Então, como exemplo, se nós temos o mapa de uma região aqui, ó, esse é o mapa do Tupi, ali, ó. E você tem a escala do mapa do Tupi, 1 para 100 mil. O que quer dizer 1 para 100 mil? Quer dizer que um Tupi foi diminuído 100 mil vezes para caber aqui. Isso que quer dizer. E quer dizer outra coisa também. Que 1 centímetro medido no mapa é a mesma coisa que 100 mil centímetros na realidade. Olha só. Então você faz, com isso aqui você faz a distância de qualquer lugar no mapa. Então distância de um lugar aqui até outro. O exercício está dizendo que foi 3 centímetros. 3 centímetros a distância daqui até aqui no mapa. Na vida real, quanto que vale esse 3 centímetros? Ué, se a escala está dizendo que 1 centímetro vale 100 mil centímetros, 3 centímetros vão valer 300 mil centímetros. É óbvio. Se um doce de amendoim é R$1, 3 doces é R$3, né? Então tá aqui, ó. Só que a gente sabe que escala na vida, quer dizer, escala não, né? Distância na vida real não é em metro, quer dizer, não é em centímetro, é em metro ou quilômetro. Então você tem que transformar centímetro para metro, você faz uma coisa, né? E metro para quilômetro outra. Centímetro para metro, você corta 2 zeros. Metro para quilômetro, você corta 3 zeros. Então vamos lá. 300 mil centímetros. Transforme para metros. Corta 2 zeros. Ficou 3.000 metros. Transforme metro para quilômetro. Corta 3 zeros. Ficou 3 quilômetros. Então as respostas dos exercícios, elas vão pedir só em metro ou quilômetro, né? Pela escala, a escala está sempre em centímetro.
Então você tem que mudar para metro e para quilômetro, conforme o exercício está pedindo. Façam os exercícios da apostila, por favor. Se vocês não fizerem, não tem como treinar. Entendeu? Então isso é escala. Outra coisa legal que a gente tem que conversar com relação às escalas é quando se fala escala grande, escala pequena. Vamos lá então conversar sobre isso. Então olha só. Este mapa aqui do Tupi, ele tinha a escala de 1 para 100 mil, não é? Se eu fizer um mapa menor que esse, ó, do Tupi também. Esse aqui seria o Tupizinho, aqui é o Tupizão. Você acha que seria qual a escala dele? 1 para quanto? O número maior ou menor que esse? Maior. Vamos colocar aqui 1 para 500 mil. Você falou, professor, mas por que o número maior se aqui ficou menor? Porque aquele número, eu já falei no começo da aula, esse número que está do lado é quantas vezes reduziram o lugar normal, o lugar real. Então se aqui, ó, reduziram o Tupi só em 100 mil vezes, ele ficou maior. Se aqui reduziram o Tupi 500 mil vezes, é claro que ficou menor, entendeu? Então, isso que quer dizer esse número aqui. E daí, mais importante, qual escala é a maior? A escala do mapa A ou a escala do mapa B? Qual escala é a maior? Então, vamos lá. A escala A é menor que a B. E aí você fica louco. Fala, professor, como assim? Como que a escala A é menor que a escala B? Olha só, gente. A escala A tem um número maior aqui, né? Só que ela é menor que a B porque ela deixa o lugar menorzinho. Essa escala que tem o número menor é maior, porque ela deixa o lugar maior, entendeu? Então você tem que pensar no mapa, não na escala, não no número, você tem que pensar no mapa. Quanto mais diminuiu, menor fica. Então a escala é menor. Qual escala que tem mais detalhes? A escala A ou a escala B? A escala B tem maior detalhamento. Por quê? Porque num mapa que fique maior, tem mais chance de você ver as coisas dentro do mapa, né? Quanto menor fica o mapa, menos você enxerga as coisas, então menos detalhes. Então, quanto maior a escala, maior os detalhes. Ok. E ainda tem essa escala gráfica aqui, ó. Essa escala gráfica ela é mais fácil. Cada espacinho desse aqui, ó, vale 1 centímetro. E essa escala gráfica, normalmente, ela já vem em quilômetro ou metro, daí você não precisa trocar. Então, cada espacinho vale 1 centímetro. Então, essa escala aqui quer dizer que 1 centímetro vale 10 quilômetros. Porque você veja que cada espaço desse tem 10 quilômetros. Então, é mais fácil. Outra coisa que nós temos aqui são as curvas de nível. Vamos lá aprender o que é curva de nível. Então, curva de nível é o seguinte. Imagine que tem uma montanha aqui e você quer fazer aquela montanha só que no mapa. Deixá-la plana. Como se você estivesse olhando de cima a montanha. Então você utiliza as curvas de nível. Cada curva dessa tem um nível diferente altimétrico, um nível diferente de altura. Então essas curvas aqui você vai desenhar do lado. Ô professor, mas daí você não está fazendo curva, você está fazendo círculos.
Claro, porque uma montanha, você olhando de cima, é um monte de círculo que você está vendo, né? Então são círculos, claro. Aí cada círculo desse você sabe que tem um nível de altitude, né? De altura. Aqui é o topo da montanha. E vai descendo a montanha. É isso aí, gente. E aí nas provas eles perguntam: ah, se tiver um rio aqui, ó, para qual direção está indo aquele rio? Aí o aluno fala, né? Professor, o rio está indo para baixo. É claro que o rio está indo para baixo. Não tem rio que vai para cima, gente. Vou subir o rio depois. Não tá, né? Só desce o rio. Então é claro que o rio está descendo. O exercício quer saber para que direção que o rio está indo. Se ele está indo para norte, para nordeste, para leste, para oeste, entendeu? Digamos que nesse exercício aqui vem um triângulozinho assim, ó, com o norte embaixo. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que ele está adotando a rosa dos ventos normal, do norte para cima. Então, se o norte é para cima, para onde que está indo esse rio? Se ele está descendo, como você sabe que tem que descer, aqui é o topo, né? Então ele está indo para lá. Aonde que é para lá na rosa dos ventos? Aonde que é para lá na rosa dos ventos? É só você fazer ela aqui, ó. Né? Ó a rosa dos ventos aí. Então, olha só. Norte, sul, leste, oeste, né? Aqui é sudeste, aqui é sudoeste, aqui noroeste e aqui é nordeste. Então o rio está indo em direção a nordeste. Beleza? Outra coisa que pergunto. Vamos dizer que essa carta topográfica, numa das partes dela, as curvas e níveis estão mais juntinhas. E na outra parte aqui, ó, na parte oeste, as curvas e níveis estão mais separadas. Isso quer dizer que tem diferença. Quanto mais juntinho tiver as curvas de nível, assim, ó, quer dizer que o terreno é mais íngreme. Quanto mais separado as curvas de nível, quer dizer que o terreno é mais plano. E aí um exercício pergunta: aonde que é melhor para fazer uma plantação ali? No lado oeste ou no lado leste? Aí muito aluno se dana aí, né? Ele fala: nossa, deve ser onde que tem o rio, né? Então eu vou dizer lado leste, lado oriental da carta. Errou. É o lado aqui oeste, né? É o lado oeste. É o lado ocidental da carta, que é o lado melhor para plantar. Por quê? Porque quanto mais plano, menor a incidência de deslizamento de terra. Menor também o custo com gasolina para as máquinas agrícolas, que não vão precisar ficar subindo muito e descendo muito. Então, olha quanta coisa a gente pode tentar raciocinar na hora, né? Então é bem legal esses exercícios. Façam também os que estão na apostila, gente. E não sabendo algum, você me procura, me manda a foto do exercício. Fala: professor, não consegui isso aqui, me auxilia aqui, que eu vou te mostrar o caminho. Só para você pedir. O que mais que nós temos aqui? Aí o resto é mais curiosidade, né? Fala sobre os tipos de mapas, você dá uma lidinha aí. Tem mapa físico, que aparece vegetação, relevo, clima. Mapa político, aparece só as divisões dos estados, países, continentes. Né? Mapa topográfico, são os mapas que aparecem, isso aqui, né? Mapa batimétrico, quer dizer, mapa de profundidade. Em vez de para cima, é mapa de profundezas ali, né? Então tem vários tipos de mapa. Geoprocessamento faz parte das geotecnologias, né? O Datum, o sensoriamento remoto, são várias tecnologias que ajudam o geógrafo hoje em dia a fazer um mapa mais fidedigno. Isso é bom você dar uma lidinha também. E por último, e bastante importante, está aqui o que é uma anamorfose. Olha só o que é uma anamorfose, gente. Anamorfose, vou fazer aqui, ó. A anamorfose é um mapa que ele está bem diferente do que você é acostumado a ver, porque ele deforma algumas regiões em que ele quer dar assim uma ênfase.
Então, digamos assim, ó, eu quero fazer um mapa sobre a fome no mundo. Então ele faz ali a África bem grandona e os Estados Unidos faz pequenininho. O Canadá ele faz pequenininho, porque no Canadá e nos Estados Unidos não tem muita fome, na África tem bastante, entende? Mapa do PIB mundial. Então faz os Estados Unidos e a China gigante. E alguns países menorzinho, porque não tem um PIB maior, não tem um PIB grande, entende? Então, a anamorfose, na verdade, ela quer dizer assim, ó. Ó o que quer dizer. A palavra ana quer dizer negação. E morfose quer dizer forma. Então, negação à forma. Então, não é a forma normal das coisas. Ele modificou a forma para evidenciar algum fenômeno característico ali da região. Ok? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Faça os exercícios, por favor, porque a vontade do curso exato é que vocês todos passem, né? E a gente possa ter êxito aí na prova do vestibular. Tá bom? Um abraço e até mais!